Bicapital, invista ou invista. Fala pessoal, eu sou o Matheus Vilar, analista de investimentos da Bicapital Research, e hoje eu estou aqui no estúdio Luz, Câmara e Ações para falar um pouco com vocês de múltiplos fundamentalistas. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas hoje a gente vai entender de verdade o que representam esses múltiplos. Então, eu escolhi as ações do Carrefour para a gente analisar os múltiplos, dar uma olhada em como são calculados e para você entender o real significado e como você pode aplicar isso nos seus investimentos. Então vamos lá, a gente começa por aqui, que são os dados mais simples. Então a gente tem o preço da ação, fechamento de ontem, dia 29/6/2021, 21,15 foi o fechamento das ações do Carrefour. Então a gente tem o preço da ação e a gente tem a quantidade de ações disponível no mercado. Então a gente tem aqui, tá tudo em milhões, a gente transformou, botou tudo na mesma unidade para facilitar a conta. Então a gente tem 1.985 milhões de ações do Carrefour disponíveis no mercado. Então quando a gente faz essa multiplicação desse valor aqui, do preço da ação pela quantidade da ação, de ações, né, a gente chega no market cap. O que é o market cap? É o valor de mercado, é o valor do equity, né, o equity value do Carrefour. E a gente tem aqui praticamente 42 bilhões de valor de mercado para o Carrefour, que é uma empresa muito grande, um valor de mercado bem acima da média das empresas da B3. E aí a gente tem a dívida líquida, esse aqui é o endividamento do Carrefour. Então é a sua dívida bruta, né, todo o seu endividamento diminuído do caixa e equivalentes. Então a gente tem 8.440 milhões como endividamento do Carrefour. Somando esses dois valores, a gente chega no Enterprise Value, também conhecido como valor da firma. O que é o valor da firma? É o valor que alguém, eventualmente, queira comprar o Carrefour, precisaria para comprar o Carrefour, todas as ações mais a sua dívida. Então, quando alguém quer tomar uma empresa, comprar uma empresa, ele compra não só o equity, né, o patrimônio, o valor das ações, o market cap, mas também assume a dívida dessa empresa. Então, esse aqui é o Enterprise Value do Carrefour, mais de 50 bilhões de reais. E o patrimônio líquido do Carrefour, também é o capital dos sócios aí, 16.640 milhões. Com esses dados aqui, a gente consegue chegar nos múltiplos fundamentalistas quando a gente considera também os dados da DRE, a demonstração de resultados do exercício. Então a gente tem aqui, pegamos aqui receita líquida, EBITDA, lucro líquido, tudo calculado os últimos 12 meses. Então a gente tem que a receita líquida do Carrefour, nos últimos 12 meses, totalizou 73 bilhões de reais. O EBITDA, nos últimos 12 meses, totalizou 6.900 milhões de reais. E o lucro líquido, 3.370 milhões. Então, o que é a receita líquida? Receita líquida é o faturamento, tudo que o Carrefour vendeu, deduzido aqui já os custos sobre a receita bruta e devoluções e outras coisas que são abatidas e a gente chega na receita líquida. O EBITDA é uma proxy de geração de caixa, então é o lucro operacional sem excluir a depreciação e amortização. Então a gente tem aqui uma proxy da geração de caixa, lucro operacional. E o lucro líquido, depois de abatido aí as despesas financeiras, os impostos, aqui então é o lucro líquido, é o lucro através do qual o Carrefour vai remunerar os seus sócios, os seus acionistas, através dos dividendos. Então, deixa eu virar para cá. Com tudo isso já dito, a gente pode calcular alguns indicadores. Por exemplo, esse aqui é o Price Sales Ratio, é o preço sobre a receita. Então a gente vai pegar o market cap do Carrefour, que a gente falou que é esse aqui, 42 bi, e vai dividir pela receita líquida de 12 meses do Carrefour. Então a gente tem aqui, simplificando, né, 41.980 dividido pela receita 73.120 e a gente chega aqui no resultado de 0,57. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Que o Carrefour negocia a 0,57 vezes a sua receita. Então significa que o valor de mercado do Carrefour representa 57% das suas receitas dos últimos 12 meses. Outro indicador importante é o EV sobre EBITDA, não é o simplesmente EV/EBITDA, onde a gente vai relacionar o Enterprise Value, que a gente falou aqui, né, o valor da firma, e dividir pelo EBITDA, que é aquele nosso lucro operacional dos últimos 12 meses. Então, quando a gente faz
essa operação aqui, a gente vai ter aqui, né, aquele valor que a gente falou, os 50.420, dividido pelos 6.090 milhões do EBITDA. Quando a gente chega no resultado de 8,27. Então, isso significa que o Carrefour hoje negocia o valor da firma, né, o valor do Enterprise Value do Carrefour representa 8,27 vezes o seu EBITDA. Então, a gente diz que o Carrefour está negociando a 8,27 vezes o seu EBITDA. E aí a gente passa aqui para o PL, o preço sobre lucro. O que é o preço sobre lucro? É o market cap dividido pelo lucro líquido. Então, a gente vai usar o 42 bi, né, 41 bilhões 980 milhões e dividir pelo lucro líquido e a gente vai chegar aqui nesse resultado de 12,45. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que hoje o Carrefour negocia a 12,45 vezes o seu lucro dos últimos 12 meses. E aí a gente tem o preço sobre valor patrimonial, que é o market cap sobre o patrimônio líquido. Então, a gente vai descobrir aqui a quantas vezes o seu patrimônio está negociando a ação do Carrefour. Então, a gente vai dividir o market cap, o valor de mercado, pelo patrimônio líquido. Então, vai ser essa operação aqui, market cap, patrimônio líquido, dividimos, chegamos num resultado de mais ou menos 2,5 vezes, né? Então, o Carrefour negocia a 2,5 vezes o seu patrimônio líquido. O próximo indicador que a gente gosta de usar bastante é o ROI. O ROI é o Return on Equity, né? O retorno sobre o patrimônio líquido. Então, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Esse indicador aqui vai dar para a gente um resultado em percentual. E esse percentual, ele vai nos dizer a qual taxa é remunerado o capital dos sócios, né? Representado pelo patrimônio líquido. Então, a gente vai descobrir como o Carrefour rentabiliza o seu capital próprio, né? O seu patrimônio líquido. Então, a gente fazendo essa operação aqui do lucro líquido, que vocês já viram aqui, sobre o patrimônio líquido que está aqui, e a gente chega no resultado de 20,25%. Então, esse é o ROI do Carrefour. O ROI é muito importante porque ele pode ser relacionado com CAE, né? Com custo de capital próprio. Então, se você tem o ROI maior do que o custo de capital do acionista, aquela empresa está gerando valor ao acionista. E aí a gente passa para um último indicador que representa mais um indicador que mede um pouco do risco. Então a gente vai ver se esse endividamento do Carrefour é saudável. Então a gente vai pegar a dívida líquida que a gente usou lá atrás e somou ao market cap para chegar ao valor da firma, e usando essa dívida aqui e dividindo pelo EBITDA, que a gente já aprendeu que é o lucro operacional, uma proxy da geração de caixa, a gente vai entender em quantos anos de geração de caixa o Carrefour paga o seu endividamento. E aí a gente faz a operação aqui, dívida líquida sobre o EBITDA, que vai dar para a gente um resultado de 1,38. Ou seja, em 1,38 anos, o Carrefour, com a sua geração de caixa, pagaria a dívida, obviamente, se destinasse toda essa geração de caixa para isso. Então, agora que a gente viu todos esses indicadores, vamos entender como é que a gente usa eles na prática. Então, vamos lá. Quem é um rival, quem é um competidor do Carrefour na Bolsa que a gente pode comparar, são empresas comparáveis ali, são empresas que a gente pode usar como proxy uma da outra? É o Pão de Açúcar, que tem o ticker PECAR3. Então, a gente vai comparar esses múltiplos aqui de Carrefour com o Pão de Açúcar. Por exemplo, o PSR, o Price Sales Ratio. A gente vai comparar a quantas vezes Receita negocia o Carrefour, a quantas vezes Receita negocia o Pão de Açúcar. Então, o que tiver o menor número aqui, a priori, sem analisar nada mais, é o mais barato dos dois. O EV/EBITDA, a mesma lógica, é um indicador de valuation. Então, o que tiver o menor EV/EBITDA está mais barato, mais descontado em relação ao seu EBITDA. Isso em teoria, porque a gente tem que analisar outros fatores também. A mesma coisa é o PL, quanto menor, mais barato. Então, são empresas que têm uma operação parecida, operação de supermercado. Então, a gente vai dividir, quando a gente divide esse market cap pelo lucro líquido, a gente vai chegar nessa relação que a gente pode comparar uma com a outra para descobrir qual está mais barata em relação aos seus lucros.
O preço sobre valor patrimonial é a mesma lógica. Quanto menor esse indicador, mais barata a empresa está. O ROI, aí já é o contrário. Quanto maior, melhor. Porque quanto maior esse número aqui, melhor aquela empresa remunera o capital do seu acionista. E a dívida líquida sobre EBITDA, seguindo a lógica dos outros, quanto menor, melhor. Por quê? Porque é um endividamento mais saudável, é um endividamento que não compromete as finanças da empresa. Então, pessoal, com isso a gente finaliza. Analisamos aqui uma série de indicadores que vocês podem aplicar. Vocês já sabem agora como calcular esses indicadores e o que eles representam, que é o mais importante de tudo, que é não usar o indicador, falar, negocia a 15 vezes ou a 10 vezes PL e não saber muito o que está dizendo. Então, quando você entende a fórmula do cálculo, quando você entende como é calculado esse indicador, você já sabe o que ele representa e qual informação que esse indicador está te revelando. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e principalmente acessem o nosso Telegram. O QR Code está na tela e quem quiser, eu vou mandar essa foto aqui desse quadro que a gente analisou junto no grupo do Telegram. Então acessem lá e até a próxima. Bcapital. Invista ou invista.